Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Oi, como vocês estão? Lembram de mim? Aquela que toda mixtifeira chega aqui pra falar sobre várias coisas e a gente tenta tirar algumas conclusões, outros deixam em aberto porque é melhor. Tá todo mundo também um pouco cansado. Estamos terminando setembro já. Meu Deus do céu, o que aconteceu com este ano? Daqui a pouco a gente tá o quê? Falando de Natal, de Ano Novo, do meu aniversário, 31 esse ano. Voou. Ao mesmo tempo muita coisa aconteceu. Não sei pra vocês, mas 2024 tá sendo um ano bom. Não que seja mil maravilhas, mas muito aprendizado, muita coisa boa. Uma das últimas coisas boas que aconteceram foi justamente esse tempo que eu fiquei não sem publicar o Mixed, mas que eu vivi intensamente meus dias em Edimburgo, me permitindo, aproveitando a viagem, deixando meu lado rabugento de lado e olhando para a parte boa das coisas, aprendendo muito. Eu acho que muito do que eu quero trazer nesse episódio será sobre aprendizados, assim. E não as várias palavras em inglês que eu aprendi ao passar 2 semanas lá, mas outros tipos de aprendizados que eu tive comigo mesma, com outras pessoas e, enfim, até algumas brisas e conclusões que eu cheguei depois disso. No episódio do mês para apoiadores, se você ainda não sabe, o Mixed, ele tem um financiamento coletivo que a partir de R$5 mensais você pode apoiar o Mixed e todos os meses receber um episódio exclusivo e também poder fazer parte aí do nosso grupo do Telegram, onde vocês podem conversar entre si, podem me perguntar coisas, desabafar quando acharem preciso. Enfim, é um cantinho seguro ali no Telegram pra gente ter essa conversa e tudo mais. Considere se tornar uma apoiadora, um apoiador, porque eu vou amar e R$5, sim, faz a diferença. A gente tá quase chegando a 60 apoiadores e eu amaria terminar o ano com pelo menos perto dos 100. Será que a gente consegue? Conto com vocês. Bom, mas então, no episódio do mês para apoiadores, eu falei muito sobre ressignificar alguns lugares e algumas coisas na minha vida, inclusive Edimburgo. Falei o porquê que eu precisei fazer esse lance de pensar de novo, de voltar lá e me curar de algumas coisas, porque Edimburgo já foi muito para mim. Se você quiser saber mais sobre essa história mais profundamente, até me emocionei, menina, foi bem intenso. Eu te convido a se tornar um apoiador e o episódio de setembro estará para você ouvir, assim como todos os outros desde o começo do ano. Tá tudo disponível no mural. Mesmo que você se torne apoiador agora, você pode sim consumir todos os conteúdos que já foram publicados. Mas hoje, aqui para vocês, eu acho que tem outras coisas também que eu queria trazer, que não sejam tão profundas, mas que foram aprendizados e coisas que eu ouvi, e muito da minha host mom. Eu fui para fazer um grupo de intercâmbio, né? Todos os anos eu promovo esses grupos de intercâmbio. Teve para Barcelona, inclusive em Barcelona também não consegui publicar podcast, episódio aqui pra vocês, porque eu fiquei sem voz, não sei se vocês lembram. Então, meio que antes de viajar agora, eu tava com esse trauma, entendeu? De, tipo, pensar assim, caraca, eu não quero ficar doente de novo, assim como eu fiquei em Barcelona, que foi realmente dolorido. Não só fisicamente falando, mas mentalmente, assim, eu me senti imprestável e, sei lá, parecia que eu tava fazendo tudo errado, que era um sinal, que eu não devia estar fazendo aquilo que eu tava fazendo. Enfim, foi um caos, assim, e teve outras coisas ainda que rolaram no meio do caminho da viagem, que não foram muito bacanas, então eu tava um pouco traumatizada. Eu fui pra Escócia, além de toda a minha bagagem de precisar ressignificar o destino por outros motivos, eu fui com esse medinho de, ai meu, tem que dar certo agora, eu tenho que, sabe, tá disposta, tem que estar na vibe, vamos lá. E eu tava, sinceramente,
um sentimento de, eu não queria deixar minha casa, meus gatos, meu namorado pra ficar 2 semanas fora. Na verdade, eu estendi um pouquinho mais a viagem, acabei ficando quase 20 dias fora. Um pouquinho mais de 2 semanas, porque eu também fui pra Dublin. Isso é uma outra história. Mas eu tava com essa sensação, assim, e eu achei muito louco isso, porque pela primeira vez em muito tempo, e coisas que eu já fui meio que, tipo, tirando conclusões antes do embarque mesmo, foi que por muito tempo eu meio que viajei e fiz muitas viagens, porque eu queria fugir da minha realidade, porque eu queria fugir do que eu tava vivendo, porque eu queria, sabe, aquela sensação que a gente tem de, tipo, tá vivendo algo que a gente não gosta muito, e aí a viagem aparece como algo que, putz, vai tirar todos os meus problemas, tem até meme sobre isso. Então eu acho que o meu desejo, ele sempre foi de morar no exterior, de criar raízes aqui. Então, o fato de eu poder ter esse test drive de vez em quando, através das minhas viagens, me trazia mais próximo desse sonho. Então, era, tipo, putz, muito melhor, mesmo que eu não tivesse rotina nenhuma pra seguir, mesmo que, sabe, por mais que eu ame a minha rotina, isso faltasse, pra mim não era um problema, porque tinha outro brilho a viagem. Eu tava saindo de algo que eu não tava gostando de viver pra viver algo que era meu sonho. E agora, como eu já tô aqui e como eu já tenho muitos pilares na minha vida como imigrante que eu gosto muito, que me fazem ficar aqui, me fazem escolher estar longe da minha família, longe do Brasil, longe do meu país, todos os dias, é o fato de ter uma segurança muito maior, de ter uma qualidade de vida muito maior. E eu acho que o fato de ter segurança e qualidade de vida já toma grande parte, já ocupa aí muitas fatias desse meu gráfico de pizza, de motivos pelo qual eu moro no exterior, sabe? Para além disso, tem também o fato de que eu me sinto muito bem em casa, eu me sinto muito bem e muito acolhida pela família que eu construí. É diferente, é como se eu tivesse apaixonada pela minha vida. Doido, né? Eu meio que percebi que, por mais que eu ame viajar, tem algumas coisas que eu precisava mudar nessa coisa, assim. Então, tipo, esse ano eu viajei bem menos do que eu poderia. Eu adoro fazer os grupos e aí eu coloco na minha cabeça todas as coisas boas que vêm junto com os grupos, que é o fato de conhecer vocês, de passar mais tempo com vocês. Em outros grupos, eu levava muito do meu trabalho pra esses grupos, sabe? Achava que em 2 semanas, eu precisaria estar ali disponível para as pessoas, mas eu também tenho tempo de trabalhar. E na verdade só ficava sobrecarregada. E Barcelona me ensinou isso muito, assim. Então acho que eu aprendi muito até o grupo de Barcelona sobre quais são os meus limites. E nesse grupo eu consegui aproveitar muito mais. Eu consegui deixar algumas obrigações de lado, eu consegui resolver muito das minhas obrigações antes mesmo de viajar. E eu senti que eu tava lá presente, eu tive muitos momentos comigo mesma. Eu tive muitos momentos pra fazer coisas que eu gostava, pra fazer coisas que eu nem gravei, eu nem tirei foto, porque simplesmente eu tive momentos de respiro no meio disso. E quando eu tava com as meninas, eu tava, tipo, inteiramente ali, eu tava dedicando meu tempo, eu tava, tipo, acabou a atividade, o que vocês mais querem fazer? Vamos lá, eu topo. Em outros momentos, talvez em outras fases da minha vida, meu primeiro grupo pra Montreal, por exemplo, eu tava, sei lá, fazendo um grupo, trabalhando, vendo aula do mestrado online. Foi meio caótico, assim, sabe? Então eu acho que parece óbvio falando em voz alta, mas às vezes a gente precisa passar por algumas experiências algumas vezes até entender, até tipo assim, olha, não é assim que se faz, é assim, porque desse jeito tá te deixando doente, desse jeito tá te deixando maluca, desse jeito você vai burnoutar. Agora, desse jeito tá melhor. E aí eu acho que mudou completamente a química do meu cérebro esse último grupo. Me mostrou o que eu gosto e o que eu não gosto nas experiências, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, um lado mais legal do que outro. Então eu acho que esse foi um primeiro conjunto de aprendizados muito relacionado ao profissional. Ano que vem teremos 2 grupos também, se você ainda não sabe. Vai ser para Malta em abril. 2 semanas para estudar inglês. Eu não sei se você já jogou Malta no Google, mas joga aí. Malta. É uma ilha belíssima no Mediterrâneo. Putz, vários filmes foram gravados lá, várias coisas. E é super antiga. Meu Deus, é a cor de água mais linda que eu já vi na vida. Sol, praia, eu preciso disso, tô empolgadíssima. E vamos ter Florença para aprender italiano. E eu acho que aí eu já vou estar em outra vibe também, porque eu já aprendi demais até aqui, e acho que isso é tão gostoso, sabe? De tipo, parece que eu deixei
de acreditar que eu preciso masterizar tudo que eu faço. Tipo, antes eu ficava pensando, nossa, se eu promovo grupos de intercâmbio, eu tenho que fazer isso aqui direito, eu sei exatamente como que faz, e às vezes eu não me ouvia, eu não ouvia meu corpo, eu não ouvia os meus pensamentos, a minha intuição, eu ficava muito no meu lado racional, achando que é assim que faz, assim que faz, assim que faz, eu fazia bosta. Hoje em dia, eu consigo muito melhor equilibrar isso e entender de que forma eu posso conciliar o meu trabalho de estar ali, o fato de eu estar ali e tal já é um trabalho, então o que eu preciso priorizar nessas semanas, o que não dá para dar conta, por exemplo, não consegui levar o meu microfone de podcast se eu tava viajando numa mala de 10 quilos e também eu não tinha nem cabeça para chegar em casa depois de um dia de andando e muito energeticamente fluido, assim, com várias pessoas e bateria social que se recarregava todas as noites. E pra alguém que, de verdade, eu me sinto cada vez mais introspectiva, não é fácil. Eu não gosto de ser o centro de atenção das coisas. E é muito louco estar falando isso, porque eu sou, em tese, eu detesto essa nomenclatura, uma figura pública. Eu promovo grupos de intercâmbio, mas eu acho que o meu papel nisso tudo é muito mais de estar ali como mais uma que tá participando, mais uma amiga, mais alguém que tipo, essa pessoa aqui ela tem mais experiência, ela pode me trazer um pouco mais de segurança e é isso que eu quero, essa pessoa que eu quero ser para esse grupo, desde o planejamento até, enfim, durante a viagem, e não uma celebridade, sabe? Eu não quero ser tratada como a diferente e eu espero que eu deixe, e aparente ser, e deixar isso muito claro, assim, sabe? Porque ter essa coisa de atenção e fama e tal, nunca foi o meu objetivo nisso tudo. E eu acho que são todas essas fichas que foram caindo, assim, e tipo, quem eu quero ser, qual que é o meu papel nisso tudo, que tá fazendo cada vez mais sentido e que vai me ajudar pros próximos. Então, se você quiser participar de um próximo grupo em 2025, pra gente ser amigas e aproveitar 2 semanas de viagem como amigas em um grupo e tudo mais, você pode me mandar uma DM no @mixed.podcast no Instagram e eu te passo os links, tá bem? Então tá bem. E como eu tava falando, antes de começar toda essa vibe aqui, toda essa brisa que já levou 10 minutos, eu não estudei dessa vez em Edimburgo, porque não tava afim e achei que eu ia dar conta de fazer algumas outras coisas, mas não necessariamente trabalhei o tempo inteiro, mas eu aproveitei bastante, então foi ótimo. Só que meu tipo de acomodação disponível lá era a casa de família. Isso foi algo que eu descobri, assim, uns 2 dias antes do embarque. Mandei uma mensagem pra minha host family, não sabia muito bem o que esperar sobre, mas eu fui com o coração e a mente muito abertos. Chegando lá, eu percebi que a minha família, na verdade, era uma senhora de 67 anos e um senhor da mesma idade. E eles são da Índia, mas muito cedo, assim, com 10 anos, se mudaram pra Escócia. Então, ela, sei lá, tinha um inglês muito escocês, assim, ela falava o idioma dela também, mas na hora da gente conversar, ela, sei lá, ela tinha um inglês muito, muito escocês, assim, até aprendi várias palavras com ela, porque o inglês da Escócia é bem diferente da Inglaterra, é muito louco. Acho que por conta do background dela, do país onde ela nasceu e da religião que ela possui, ela tinha modos de pensar, formas de olhar as coisas de um jeito muito diferente. E no primeiro dia, a gente começou a ter algumas conversas e eu pensei assim, não tô aqui à toa, eu não caí nessa família aqui à toa, eu vou deixar isso aqui me levar, eu vou deixar a gente passar o tempo que for conversando todos os dias, eu vou me esforçar pra isso. Porque eu tô falando pra vocês, antigamente eu seria aquela pessoa que eu terminar de comer e ia falar, olha, desculpa, eu preciso trabalhar um pouco agora ainda. E não, dessa vez eu ficava tipo, não, e aí, me conta mais, vamos lá, deixando as coisas acontecerem. Eu tava muito aberta nessa viagem. E tem muito a ver, eu acho, também com o que a minha astróloga falou. Eu sempre falando da Amanda aqui, né, pra vocês, mas ela falou muito sobre isso, assim, sobre como a Escócia tem esse papel, assim, meio ancestral e meio profundo na minha vida e tudo mais. Uma coisa muito louca que eu vou falar pra vocês, porque se eu falar pra outras pessoas vão me achar meio pirada. Na minha astrocartografia tem linhas na Índia. E não necessariamente você precisa visitar o lugar para que aquele lugar tenha alguma força, alguma influência na sua vida. Você simplesmente pode conhecer alguém daquele lugar, sabe?
E eu sempre olhava para essas ilhas na Índia, as minhas linhas na Índia, e ficava pensando, caramba, mas eu não me sinto preparada para visitar a Índia. Por que que tem essa linha aqui nesse meio da Índia que nem é sei lá, uma cidade conhecida, ou não é, tipo, na capital? Por que tá passando aqui? Não é como se eu fosse, tipo, fazer uma viagem pra Índia e provavelmente conhecer cidades mais famosas, né? Vocês não vão acreditar que a senhorinha, host family, ela nasceu em uma das linhas onde passa no meu mapa. Ela nasceu em uma das cidades onde tem uma linha passando no meu mapa. Doido, né? E aí eu contei isso pra minha astróloga e ela falou que a linha, justamente, que passava tinha muito a ver com ancestralidade, com profundidade, sabedoria, conhecimento e caramba! Sabe o que é? Eu tenho um bloco de notas no meu celular só com quotes, né? Frases que a minha host mom falou. Uma coisa que ela me falou aqui, e eu vou compartilhar algumas com vocês, e eu só quero, tipo, soltar a frase e você pense o que você quiser com isso. Quando tivermos o poder da escolha, que a gente o faça. Deixar o outro fazer as escolhas por nós é um desperdício. Desde o que você vai comer hoje até uma mudança de vida. Em paralelo, tem as escolhas que não temos controle. Aquelas que o destino ou o universo fazem por nós. Nessas, a gente só confia. Menina! E ela me falando isso em inglês e eu traduzindo e ainda ficou bom, sabe? Ainda poetizei o que ela me contou. E eu achei que tem tanto poder isso daqui, porque às vezes a gente tá tão... escolhe pra mim. Eu não sei. Sabe? Uma outra coisa que ela me trouxe muito, ela falou assim, Michelle, eu sinto que as pessoas hoje em dia, elas têm preguiça de pensar, de tipo, se perguntar o que eu quero. Sabe, o que eu quero comer, o que eu tô a fim de fazer hoje, o que eu quero fazer da minha vida. E elas ficam se baseando o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo, nas escolhas alheias, no que elas veem na internet, no que elas veem na TV, no que elas escutam da sua mãe, da sua família. Ela falou sobre eu não ser a minha mãe, eu não ser a minha amiga, nem o meu passado. Eu sou o que eu escolho ser todos os dias. Cara, tipo, como assim você vai achar que trocar uma ideia com uma senhora que nasceu na Índia, mora na Escócia e recebe mulheres há muito tempo e que do nada resolveu ter conversas profundas com você, não vai ser algo, tipo, muito especial, sabe? Ela fala muito sobre a gente precisar pensar por nós mesmas, como eu disse, chegar às nossas próprias conclusões. Ela fala que é muito legal a gente ouvir o outro e ouvir opiniões diferentes das nossas, mas é importante muito a gente treinar o nosso senso crítico, sabe? Ela disse que é uma coisa que ela não vê mais as pessoas fazendo hoje em dia e que é por isso que a gente se sente às vezes tão contaminado pelo externo. Acho que na religião dela, é hindu, né? Eu acho a principal religião da Índia. Principal religião índia. É que a gente não falou sobre religião. Tipo assim, ela não falou assim, eu sou dessa religião. É hinduísmo. Mas tudo que ela falava pra mim tinha muito a ver com espiritualidade, sabe? É uma coisa que eu tento treinar mais esse ano, assim. Ela falou muito sobre meditação, sobre hinduísmo. E também sobre a gente treinar o nosso senso crítico no sentido de ser a nossa voz interior. Ela disse que é muito importante que a gente ouça o nosso corpo, de ouvir para além do físico, mas também as vozes que estão na nossa cabeça, a nossa intuição, e treinar isso todo dia, sabe aquela coisa de tipo, às vezes você ouve uma vozinha e você faz ao contrário, você ouve uma vozinha e mesmo assim pergunta para outra pessoa, meio que tentar dar chance para essa vozinha assim todos os dias e ver o que acontece. Aí ela tava falando muito sobre nutrir, né, o nosso corpo, mas ela disse que as pessoas focam muito no corpo físico e esquecem do espírito, né, que a gente é formado por mente, espírito e corpo físico, e que as pessoas ficam no body, e meio que esquecem total da espiritualidade, que é uma grande parcela. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, eu não alimento meu espírito, tipo, há muito tempo, assim, eu não sei nem o que ele tá, coitado, não sei nem do que ele tá sobrevivendo, entendeu? Só que pra mim foi tão doido, assim, essas 2 semanas, que eu me pegava várias vezes fazendo notas no meu diário, fazendo notas no meu celular, tipo, de vários insights que apareciam e de coisas que eu olhava com mais detalhe, e eu acho que isso tudo me ajudou demais, assim. E eu queria trazer essa história porque eu acho que às vezes a gente
tem essas oportunidades na vida de encontrar com pessoas ou de ter alguns momentos e que às vezes a gente talvez não olha pra eles com a importância que a gente poderia olhar, sabe? Com aquela coisa de vou dar uma chance a isso, quero ver o que o universo tá querendo me mostrar, o que a vida que tá querendo me mostrar, ou seja lá, o que você acredita. Eu acho que é legal quando a gente se abre pra esse novo, mesmo que o novo seja ter longas conversas com uma senhora que você nunca viu na vida antes, ou seja, você aceitar algum convite de alguém, ou seja, você dizer um sim quando você tá com um pouco de medo, ou seja lá o que for. Escutar você, nutrir o seu corpo, ouvir o seu corpo, cuidar da sua energia, são coisas que a gente conversou muito. E olha, parece que eu fui pra um retiro espiritual, essa sensação que eu tenho, assim, doido, né? Doido demais. E, enfim, senti que fluiu bastante. A gente, para além dessas, teve muitas outras conversas. Teve episódios muito bonitos durante essas 2 semanas. E na hora de dar tchau, menina, foi complicado. Eu fiz um cartão, escrevi várias coisas que estavam no meu coração. Que talvez até poderia parecer um pouco intenso demais pra alguém que, tipo, você conhece há 2 semanas, mas que eu escrevi o que tava dando na telha. E ela adorou, ela mandou depois mensagem agradecendo, falando que precisou de um tempo pra digerir, que ela vai sentir muita minha falta e que, enfim, eu fui um presente pra ela nessas 2 últimas semanas. E ela ainda me deu um presentinho, uma meinha de Natal, coisa mais fofa. Eu mostrei no vlog da semana passada. Aprendizados e presentes que a vida dá. Quando a gente se permite viver o novo, quando a gente se permite tentar de novo e fazer diferente, sabe? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que fico numa host family, é a 10ª, sei lá qual. E eu fui com outros olhos dessa vez. Já aproveitei muito outras experiências de host family, sim, mas eu acho que essa era pra ser assim, do jeito que foi, e eu caí nessa família por um motivo. Então, essa é a minha história que eu tenho pra contar pra vocês hoje. Agora, um outro assunto, se a gente puder mudar rapidinho, é que no meio disso tudo, por mais lindo que estivesse sendo, por mais bacana e sei lá, espiritual que estivesse sendo o meu retiro, a falta de rotina às vezes me deixou um pouco ansiosa, sabe? Eu não sabia que precisava tanto de rotina até sair dela. Eu acho que eu sempre tenho essa ficha caindo. Agora mais, porque acho que agora eu meio que sei como é que é a minha vida, assim como eu falei no começo do episódio. Eu sei o que eu gosto daqui, eu sei como me deixa feliz, então tudo que me tira disso, tipo, meio que tem que valer muito a pena, essa sensação que eu tenho. E mesmo muitos lados valendo a pena, a falta de rotina, ela me deixa meio desestabilizada. Por mais que eu tenha tido experiências incríveis, assim, com a minha família lá, né, na Escócia, com as meninas que eu conheci no grupo, com os momentos a sós que eu tive comigo, os lugares novos que eu visitei, ressignificar o lugar também, isso tudo foi muito positivo. Ainda assim, me incomodava o fato de, tipo, eu não ter uma rotina certa, eu não ter, sei lá, a comida que eu queria comer todos os dias, meu exercício, enfim, parece bobo falando, porque eu sei que pra muita gente isso não é uma questão. Mas eu levei isso pra terapia e a minha terapeuta falou que é muito comum isso, a rotina ser tão necessária pra alguém que é extremamente ansioso e controladora, né? Aqui é a Michelle Alves. E eu sou muito, assim, no meu dia a dia. E o fato de eu ter voltado e já ter conseguido, em 2, 3 dias, voltar à minha rotina, me deixa tão contente e com uma paz de espírito mais mental do que qualquer outra coisa. Tão tranquilinha, de tipo, eu tô fazendo isso, eu tô acordando todo dia nessa hora, eu tô fazendo, sabe? Essa coisa de que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato, porque a gente não quer mais dormir fora de casa. Eu lembro minha avó, sabe? Tipo, vó, dorme aqui com a gente hoje. Não, pelo amor de Deus, eu tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas, não quero dormir aqui. Eu tô ficando essa pessoa, só que aos 30 anos, eu acho que a ansiedade nesse ponto talvez deve ainda, né, intensificar ainda mais isso pra mim, porque eu tenho amigas que não se importam nem um pouco, eu tenho amigas que estão há, sei lá, muito tempo pulando de galho em galho, até porque elas não ainda encontraram essa coisa de lar, e elas também nem pretendem, pra elas tá meio que ok viver meio que na estrada, mas pra mim, essa ideia de, vamos morar num motorhome, não.
ai, vamos viver uma vida nômade. Não também, muito obrigada. Eu acho que eu alcancei o que eu queria morando no exterior, mas não, tipo, pra ficar aí como se fosse, sei lá, férias. Eu não tô de férias, essa é minha vida aqui. E assim como eu gostava de uma rotina no Brasil, eu gosto muito da minha rotina aqui. Então, conversei muito sobre isso na terapia essa semana, mas ao mesmo tempo a gente também tá tentando dar uma flexibilizada. Tipo, eu quero tentar, sei lá, fazer alguma vez coisas, tipo, em horários diferentes pra testar mesmo, pra que eu não fique tão refém da minha própria rotina, pra que isso não seja um problema, já que meu trabalho, ele me pede muito essa flexibilidade, e eu, no fundo, adoro a flexibilidade, porque se eu tivesse que, de repente, adicionar nessa rotina um trabalho CLT, eu não seria feliz, porque aí é o fato de, sei lá, muitos outros pontos, né, sei lá, ter um chefe, de ter que me deslocar até um determinado momento, até um determinado lugar todos os dias, dedicar as minhas horas para outra pessoa que não seja eu. Então, tem muitas outras coisas por baixo. Eu gosto da flexibilidade do meu trabalho para eu poder gravar o podcast agora às 9 da noite, porque antes das 4 da tarde eu não tava afim, mas agora fiquei inspirada, entendeu? Meio que tipo essa coisa de, como eu trabalho muito com criação, a gente meio que tem que deixar vir quando aparece à vontade e tal, mas todas as outras coisas da minha vida, elas estão muito organizadas para que, sei lá, amanhã eu acorde tal horário, eu vá dormir tal horário e assim por diante. Então, enfim, essa são as queixas de uma pessoa que é refém da rotina, que precisa flexibilizar, e talvez essa seja uma das minhas metas de 2025. Não tipo, ai, não preciso mais de rotina, eu quero ser uma pessoa sem rotina, não é isso, mas é tipo, sofrer menos pela falta dela. Entender que em alguns momentos eu não vou ter essa rotina, mas eu posso criar outras pequenas rotinas. Na Escócia mesmo, eu comecei a entender o horário que eu podia acordar, que eu precisava ir dormir, o que eu poderia fazer, como eu poderia, né, usar ali meu tempo. E o pouquinho que eu consegui controlar já me fez muito bem, então lembrar dessas coisas. E uma coisa que a minha host mom falou sobre esse lance de conversar com o corpo é justamente falar assim, olha, a gente vai ficar agora 2 semanas viajando. A gente não vai comer todas as coisas que a gente gostaria de comer, mas a gente vai comer coisas novas. A gente não vai, sei lá, fazer academia todos os dias, mas a gente vai andar bastante, a gente vai estar se exercitando, a gente vai estar se movimentando, a gente vai ver coisas muito legais. E ela falou que como é importante a gente falar com o nosso corpo desse jeito, assim, como se estivesse falando com uma criança, porque aí eu levei isso pra terapia e foi muito louco, foi tipo mind-blowing, assim, pra mim essa semana, isso tudo, porque tudo que eu levei na terapia sobre aprendizados que eu tive com a minha host mom, a minha terapeuta, ela falava que era muito bonito ver o jeito que ela falava sobre algumas coisas e que na terapia, na psicologia, aquilo era a teoria XYZ, entendeu? Tipo, tava meio que tudo alinhado, só que minha terapeuta de um jeito um pouco mais racional e a minha host mom, talvez dessa parte mais espiritual, mas tudo que eu levava fazia muito sentido. E ela falou que quando a gente conversa com o nosso corpo, assim como a minha host mom tava falando, na verdade quer dizer que a gente tá conversando com a nossa criança interior, que quando a gente se sente desconfortável em situação X ou Y, ou quando a gente fica meio que emburrada porque as coisas não deram muito certo, é a nossa criança falando, ai, não acredito, sabe? É aquela coisa de, tipo, de olhar pra dentro mesmo. E, enfim. Ai, vocês devem me achar meio doida, né? Mas eu amo, porque pra mim tudo isso faz muito sentido. E só de falar em voz alta, de novo, eu já sinto que eu aprendo e absorvo um pouco mais sobre isso. Então, espero que vocês levem alguma coisa legal disso tudo que eu falei nos últimos 30 minutos, porque isso ainda vai martelar muito na minha cabeça nas próximas semanas, eu tenho certeza disso. Agora, vamos para o Me Ajuda? Inclusive, eu preciso de mais pedidos de conselho de vocês. Quase não tenho mais nenhum pedido de conselho e eu não queria parar com esse quadro aqui no final do episódio. Eu sei que todo mundo gosta, então manda para podcastmixed@gmail.com o seu pedido de conselho ou então para @mixed.podcast no Instagram. Todos os pedidos de conselho aqui do quadro Me Ajuda são anônimos, então fica tranquilo, ninguém vai saber seu nome nem quem você é. Vamos lá, porque quando eu vi o assunto desse Me Ajuda, eu falei, cara, talvez conecte bem aí com o que eu queria falar nesse episódio. Mi, eu tenho um pedido de conselho pra ti.
uma menina que eu me identifico muito, mesmo não te conhecendo pessoalmente. Admiro muito teu trabalho e teus projetos. Desejo tudo de bom pra você. Muito obrigada. Moro na Europa também há 3 anos. Deixa eu contar pra vocês que essa semana, né? Pra você que tá ouvindo na quinta-feira, foi essa semana, começo da semana, eu completei 3 anos morando no exterior. Doido, né? O tempo voa. Daqui a pouco, final do ano, vai completar 2 anos de podcast. Meu Deus do céu, que loucura. Tá. Moro na Europa também há 3 anos, amo morar aqui pela qualidade de vida e tudo mais. Ultimamente, eu me peguei pensando de que viajar não me faz mais tão feliz assim. Não me sinto mais tão feliz de sair da minha casa, da minha rotina, de deixar o meu cachorro e visitar um lugar novo. Amiga! Na minha última viagem foi só perrengue. Eu fiquei mal de saúde, esqueci a chave de casa e do meu carro no hotel, gastei uma nota com táxi, chaveiro e quando retornei, enfim, já não estava mais tão feliz. Seria um sinal para eu sossegar o facho? Eu fui pra tanto lugar cheio, eu vi tanta gente pra fila de selfie, o que eu acho bizarro, na frente de locais turísticos, e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu só queria paz, tranquilidade, ver coisas novas e comer uma comida diferente. Ao mesmo tempo, eu sinto que devo aproveitar, já que eu tô aqui e tenho esse privilégio. Eu tenho medo de deixar passar essa oportunidade e me arrepender no futuro. Enfim, como ressignificar viagens? Ou será que deixar de viajar é uma opção? O que viajar significa pra você? Pergunto porque eu tô tentando entender o que é pra mim. Beijinhos. Caracoles, essa aqui pegou. Pra mim, que trabalho viajando, a gente tem que entender, e eu tive que entender isso também, porque por muito tempo eu ficava me julgando, do tipo assim, eu não tô tão disposta pra isso agora. Eu tô muito feliz que eu fechei esse job, porque é lógico, junto com um trabalho, um cliente novo, vem um dinheiro e eu preciso pagar minhas contas. Mas não é como se eu estivesse, viajando a lazer, né? Os grupos também não são a lazer e tal. Então, pra mim, às vezes não gostar do meu trabalho, às vezes não gostar de viajar também tá mais normalizado na minha cabeça. Agora, pra quem tá nos ouvindo, deve estar pensando, nossa, fácil falar, né? Você que mora na Europa, que já tá 3 anos aí, pipipipopopó. Agora, vamos pensar em alguém que mora no Brasil e viaja uma vez por ano. É uma viagem por ano, é uma viagem que você se programa, que você se planeja, que você pesquisa sobre o lugar, então tem todo ou sei lá, mesmo que seja 2 ou 3, mas não é essa facilidade que a gente tem morando aqui fora e que eu sei que muitas vezes pode entrar numa certa normalidade. Assim como daqui a pouco outras coisas que você vive diariamente por morar aqui fora, entrem nessa normalidade, sabe? A segurança é uma coisa que às vezes a gente nem pensa mais. É uma coisa das coisas que a gente mais gosta, mas a gente tá tão acostumado a se sentir segura que talvez a gente só lembre dela quando um dia, sei lá, a gente for pro Brasil visitar nossa família e tem um choque de realidade. Ou, sei lá, eu tive esse choque de realidade quando eu tava lá no grupo em Edimburgo e uma menina falou que ela não usava o iPhone, que ela tava lá em São Paulo, porque ela deixava ele em casa, porque o iPhone ela só usava em casa, porque pra sair ela tinha o celular mais simples. E eu fiquei, o quê? Como assim? Porque, sabe, não é mais a minha realidade, pra mim não fazia muito sentido, eu tinha esquecido disso. Todas essas coisas aí que a gente precisa colocar na balança, entender a realidade de cada um, e também não é como se porque a gente tá morando na Europa, a nossa vida é só flores. Não é isso. E eu tô falando isso não só pra eu e você do conselho, mas também pra todo mundo que tá nos ouvindo, porque às vezes pode parecer que a gente tá falando de boca cheia, e eu acho que cada um tem o seu corre, cada um seus motivos pra se queixar de alguma coisa, independente de onde você esteja. No Brasil, talvez as queixas sejam outras das pessoas que moram lá. Quem mora na Índia, sejam outras, e por aí vai. Agora, o que eu talvez queria trazer aqui pra ti é... Sabe quando às vezes a gente normaliza demais um negócio porque a gente tá fazendo meio que muito sem pensar? Se de repente tu escolhesse um lugar talvez um pouco mais específico para viajar, que talvez te pedisse um pouco mais de planejamento. Vou dar um exemplo. Eu entendo que visitar uma cidadezinha do interior da Alemanha, da França,
na Bélgica, na Holanda, mesmo tendo uma arquitetura diferente, uma cultura diferente, no fundo, vai meio que ser tudo igual. Principalmente se você tá no mesmo país e tá visitando várias pequenininhas. Vai ter a pracinha com a igreja, vai ter as casinhas bonitinhas, vai ter aquela mesmo prato principal e típico em todo lugar, tal. Eu entendo isso e parece que quanto mais a gente vai vivendo essas experiências, mais a gente vai normalizando, pensando, é bonito, mas é meio que normal, né? E o que pra alguém pode ser, nossa, incrível, maravilhoso, pro outro já tá normalizado. Então, de repente, se tu, sei lá, buscasse conhecer um país mais diferente, eu quando fui pro Marrocos, caraca, eu falei aqui pra vocês, era como se o sparkle ali, o brilho de o porquê eu gosto de viajar voltasse pro meu corpo, porque é para aquilo, sabe? É para viver experiências que me desafiem, que me coloquem em posição de aprender, de descobrir, de explorar, de ser aquela turista nas viagens que eu era quando eu comecei a viajar, quando Amsterdã para mim era desconhecida, quando eu não sabia o que era, sei lá, conhecer Paris. Não que Paris tenha deixado de ser bonita, mas agora eu também consigo ver o lado não tão legal. Enfim, o que eu quero dizer é que, de repente, se você focar em algum destino, pode ser fora da Europa, talvez, que ainda seja barato, mas que você consiga, sair um pouco da tua zona de conforto para conhecer um outro lugar, e que talvez seja um lugar que te peça mais planejamento, que você fique mais tempo pesquisando sobre ele e se empolgando e tal, você se empolgue. E acho que esse lance de a tua última viagem ter sido um pouco traumática foi um pouco do que aconteceu comigo em Barcelona. É normal que a próxima experiência que a gente tenha meio que parecida, a gente carregue um monte de trauma junto com a gente pensa que, meu Deus, vai dar merda de novo, vou ficar doente de novo, ou no teu caso, eu vou esquecer a chave de casa, ou pagar uma nota com o táxi, sei lá. Mas lembrar que a vida também são esses aprendizados, que as experiências elas estão ali por algum motivo, pra mim nada é coincidência, e que de repente pra você voltar com esse brilhinho da viagem, dar essa ressignificada, você pode ir pra algum lugar que seja um pouco mais fora da tua zona de conforto, talvez um pouco menos cheio, se não é isso que tu quer. Eu sinto que também depende de com quem tu viaja, a viagem vai ser diferente, né? Eu tenho uma amiga que a gente viajou ano passado e a gente quer viajar de novo ano que vem. E com ela é um tipo de viagem. Agora com o Lucas, no final do ano a gente quer viajar. E a gente tá meio que empolgado porque a gente sabe que a nossa viagem é pra ficar curtindo mais o lugar. Ele também detesta muitas pessoas e gosta de escolher lugares mais tranquilos. Às vezes tu só precisa viajar mesmo pra ir numa cidadezinha minúscula que tem uma natureza bonita, uma comida gostosa, fica dentro de uma cabana e aproveitando a tua viagem, descansando, por que não? Eu acho que é tentar olhar pra viagem de um jeito diferente, não se obrigar a visitar os lugares turísticos, os pontos turísticos daquela cidade só porque todo mundo vai. Eu acho que é se perguntar que tipo de experiência tu quer viver com isso, que aí eu acho que viajar pode ser gostoso. É isso. O que vocês acham? O que você diria pra essa gata? Comenta aqui no episódio, porque agora no Spotify dá pra deixar comentários. Se você tá me ouvindo no YouTube, também dá pra deixar comentários. Então, conta aí com o comentário de vocês o que vocês acham desse conselho, o que você acha desse problema trazido aqui nesse hashtag Me Ajuda. E não esqueça de mandar o seu pedido de conselho para podcastmixed@gmail.com ou pro @mixed.podcast no Instagram, pra gente manter aí os conselhos rodando. Faltam quantas semanas pro Halloween? 1, 2, 3, 4. 4 semanas para vocês me mandarem histórias de terror que já tenham acontecido com você, com algum familiar, enfim. Me manda sua história de terror, porque ali no dia 31 de outubro vai ser uma mixtifeira e vai ter um episódio dedicado ao terror, assim como teve ano passado. Um especial Halloween aí pra gente levar as histórias de terror e morrer de medo. Foi um dos episódios que eu mais me diverti gravando. Então eu conto com a sua história pra aparecer aqui. Tá bem? Então tá bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui. Tô feliz de estar de volta. Espero que vocês tenham acompanhado meu raciocínio, porque tô um pouco acelerada e também um pouco out of place. Mas semana que vem a gente já volta pros conformes, vou pegando o jeito de novo. E é isso. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed-feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!